E agora vamos falar de saúde. Psoríase é o assunto da nossa entrevista e convidamos a dermatologista a doutora Fernanda Braga Junco para conversar com a gente sobre a doença. Ela está aqui comigo no estúdio. Doutora Fernanda, uma boa noite. Boa noite. Muito obrigada pela presença, viu, doutora Fernanda, aqui no TVU Notícias. Bom, e assim, a data do Dia Mundial de Conscientização da Psoríase já passou, foi dia 29, Isso. Mas os dados mostram que a gente precisa discutir isso com frequência, né? A psoríase atinge até 3% da população, isso é super frequente? Explica Alguns estudos apontam a psoríase como de 1 a 3% da população, então é uma doença muito comum. Alguns pacientes têm um quadro leve, que muitas vezes eles nem têm um diagnóstico, outros têm doenças mais graves, mais avançadas e as mais estigmatizantes. Então, muitas vezes o paciente ele não tem um quadro articular, não tem um quadro muito grave, mas muito visível. Então, se ele tiver uma extensão do corpo grande, aquilo é uma doença que chama a atenção e que atrapalha a vida dele. Muitas vezes a gente tem caso nas palmas das mãos, que é um caso pela superfície. Dos cálculos que a gente faz para meio de tratamento é a superfície corpórea. Muitas vezes, se eu pegar só a palma da mão, é uma área pequena, mas isso é incapacitante. A pessoa não consegue trabalhar, ela tem um estigma muito grande, muita dor, muito sintoma. E então, é importante a gente definir a psoríase, né? Como você estava explicando, né, doutora Fernanda? É uma descamação acelerada, a gente poderia definir assim? A psoríase é uma doença autoimune, então aquilo é daquele indivíduo, não é uma doença contagiosa, tem uma característica genética, muitos pacientes contam que ele tem, o pai tem, o tio, os avós, várias pessoas da mesma família. O estresse é um fator associado. E o que vai acontecer naquela pele? A gente tem uma alteração num grupo de células que vai acelerar a multiplicação. Então, se o ciclo da nossa pele é de uma média 28 dias, em quem tem psoríase isso é de 7 a 8. Por isso que a gente vê uma pele espessada, com muitas escamas, como se a gente visse mais pele ali naquele local. O vermelho, o eritema, é pela inflamação, pelo processo inflamatório daquela pele. E a gente não consegue predizer se eu vou ter aqui, como que esse paciente, se ele vai ter uma área extensa ou não. Isso é o tempo e a evolução de cada um que vai falar pra gente. Tem cura ou controle? A psoríase, o paciente ele tem aquela predisposição, então a gente consegue um controle. Existem tratamentos para a gente prevenir que surjam em outras áreas do corpo. Então, alguns tratamentos tópicos a gente consegue prevenir que surjam lesões disseminadas. Existem os tratamentos imunobiológicos em que o paciente fica sem lesão. Então, a gente consegue manter um paciente bem, sem lesão, mas não se fala essa palavra cura. A gente fala que fica sem doença. A gente usa um termo que chama PASI, que é um cálculo que a gente faz para ver quanto esse paciente melhora. E a gente sempre vai se basear no tratamento com isso, quantas áreas com lesão e quais as características dessa lesão. Agora, outra questão importante é a psoríase desencadear outras doenças, né? Ela é um fator de risco para outras doenças? Como que funciona isso? Sim, a psoríase é uma doença inflamatória e a gente sabe que ela vem ligada com outras coisas. Uma porcentagem grande, uma média de 50% das pessoas pode ter doença articular. Então, um paciente que tem psoríase e que conta que tem uma dor nas costas, uma dor lombar ou uma dor nas mãos, esse paciente é um que a gente tem que ter mais atenção. Paciente que tem psoríase, a gente fica mais atento em síndrome metabólica, hipertensão, diabetes, sobrepeso. Então, esse paciente precisa de mais atividade física, precisa de uma dieta mais controlada, ele já tem mais probabilidade de ter uma síndrome coronariana, um infarto, um AVC, ele já tem um fator de risco para doenças metabólicas. E outra coisa que é interessante a gente falar é o tabagismo. O tabagismo, ele pode desencadear a psoríase. Então, isso também muito importante, já é um fator de risco também. A gente sabe para desencadear a psoríase, né? É uma coisa que é evitável. Tá certo. Muito obrigada pelas dicas, viu, doutora Fernanda? Obrigada pela sua participação aqui no TVU Notícias. Obrigada.